Tem dias em que você entra num cômodo e esquece o que foi fazer ali? Ou talvez tenha dificuldade em lembrar o nome de alguém que conhece há anos? Essas falhas parecem inofensivas, mas, no fundo, assustam. A memória é como uma luz interna, e quando ela começa a falhar, sentimos que algo está escapando. A parte mais angustiante é perceber que, aos poucos, coisas simples como onde deixou as chaves ou qual era o próximo compromisso do dia começam a desaparecer da mente como se nunca tivessem existido. E o mais curioso, ou talvez mais cruel, é que muitas dessas falhas não são culpa da idade, nem do estresse. São hábitos. Sim, 3 hábitos comuns que você repete toda semana e que, sem perceber, estão sabotando sua memória de forma silenciosa. Pequenos comportamentos que parecem inofensivos, mas que estão sobrecarregando seu cérebro, drenando sua energia mental e dificultando até as funções mais básicas do dia a dia. E a boa notícia é que, ao identificar e corrigir esses comportamentos, é possível notar uma melhora surpreendente. Seu cérebro pode voltar a funcionar de forma mais leve, clara e ativa, mais foco, menos esquecimentos, mais disposição, uma mente mais desperta para a vida. Corrigir isso pode transformar sua mente. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia. Às vezes, só de reconhecer, a gente já dá o primeiro passo para mudar. E aproveita para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Aqui a gente fala com carinho sobre como cuidar da mente depois dos 40, com dicas que realmente funcionam e cabem na rotina. O primeiro hábito que mais sabota a sua memória pode parecer inofensivo, mas está presente em quase todos os lares. Estamos falando do consumo excessivo de notícias negativas. Parece exagero, mas o simples ato de passar horas por semana assistindo ou lendo conteúdos cheios de tragédia, violência e medo pode sobrecarregar sua mente de um jeito profundo. O cérebro humano não foi feito para lidar com uma enxurrada constante de informações ameaçadoras. Toda vez que você consome essas notícias, mesmo que esteja apenas se atualizando, o seu sistema nervoso entra em alerta. Isso eleva o cortisol, o famoso hormônio do estresse, e a longo prazo, esse aumento compromete diretamente áreas do cérebro ligadas à memória e ao aprendizado, como o hipocampo. O resultado aparece no dia a dia como cansaço mental, irritabilidade, dificuldade de concentração e esquecimento. Não é coincidência que, após maratonas de notícias ruins, você tenha mais dificuldade para lembrar o que leu em um livro ou onde deixou um objeto importante. E não para por aí. O impacto não se limita à mente. O excesso de estresse afeta também o sono, que é essencial para consolidar memórias. Sem um sono profundo e restaurador, seu cérebro não consegue organizar e guardar as informações do dia. Além disso, o humor piora, a energia diminui e até o sistema imunológico enfraquece. Ou seja, algo tão simples como o tipo de conteúdo que você consome já tem um efeito cascata sobre sua qualidade de vida. Se você sente que anda desanimado, cansado e esquecido, pode ser um sinal de que está alimentando sua mente com o que há de mais tóxico na rotina. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Aqui, você vai encontrar formas suaves e práticas de cuidar da sua mente todos os dias, porque sua memória merece atenção e pequenas escolhas fazem grandes diferenças. Ao invés de começar o dia com jornal sensacionalista ou redes sociais cheias de tragédia, experimente criar uma rotina mais leve. Um café da manhã com música tranquila, uma caminhada ou até uma leitura inspiradora. São hábitos simples que aliviam a tensão cerebral e criam espaço para a clareza mental florescer. O segundo hábito, que parece inofensivo, mas está lentamente apagando sua capacidade de lembrar, é pular refeições ou comer com pressa, sem atenção ao que está colocando no prato. Isso acontece mais do que a gente imagina. A rotina corrida faz com que muita gente passe horas sem comer direito ou abuse de alimentos rápidos, industrializados, cheios de açúcar e aditivos químicos. E o cérebro,
que consome uma grande parte da nossa energia diária, sofre com isso de forma direta. Quando você fica muitas horas sem comer ou se alimenta mal, os níveis de glicose no sangue despencam, e essa queda provoca uma sensação de confusão mental, falta de foco e esquecimentos. É aquele típico momento em que você lê o mesmo parágrafo 3 vezes e ainda assim não entende, ou entra num cômodo e esquece o que foi fazer ali. Parece familiar? Além disso, a má alimentação interfere em vários outros aspectos do funcionamento cerebral. A falta de nutrientes como ômega 3, vitaminas do complexo B e antioxidantes prejudica a comunicação entre os neurônios. Sem essa troca eficiente de informações, sua mente perde agilidade, o humor oscila com mais frequência, a energia despenca no meio da tarde. E, claro, a memória vai se tornando mais frágil a cada semana. A alimentação é como o combustível do cérebro. E se o combustível está ruim ou em falta, o motor não roda direito. Se inscreve no canal agora, se ainda não for inscrito, porque aqui você aprende como cuidar da sua mente com leveza, consciência e carinho. E se já estiver gostando do conteúdo, aproveita e compartilha com alguém especial. Para melhorar sua alimentação e proteger sua memória, inclua refeições ricas em gorduras boas e antioxidantes. Um exemplo simples é um café da manhã com ovos cozidos, abacate e um fio de azeite de oliva extra virgem. Acrescentar uma pitada de cúrcuma nessa refeição pode potencializar ainda mais os efeitos anti-inflamatórios e protetores para o cérebro. E, se sentir necessidade, vale conversar com um profissional sobre o uso de suplementos como ômega 3 na forma de DHA, com dose segura de até 1.000 miligramas por dia. Isso pode trazer benefícios não só para a memória, mas também para o humor, a clareza mental e até para o sono. O terceiro hábito que está sabotando a sua memória, sem que você perceba, é o excesso de multitarefa. Sabe quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo? Responde uma mensagem enquanto assiste televisão, ouve uma reunião com o e-mail aberto ou cozinha olhando para o celular? Pois é, essa sobreposição constante de tarefas pode dar a sensação de produtividade, mas, na verdade, ela esgota o cérebro e compromete a capacidade de fixar informações. O nosso cérebro não foi feito para dividir a atenção entre tantas coisas. Quando forçado a isso, ele perde a eficiência e começa a funcionar de maneira mais superficial. Você até faz, mas não grava. Executa, mas esquece depois. E essa é uma das causas mais comuns da sensação de branco que muita gente acima dos 40 relata. A multitarefa também afeta profundamente o foco, que é o primeiro passo para qualquer tipo de memória. Se você não presta atenção de verdade em algo, não tem como o cérebro registrar essa informação. É como tentar escrever em um papel molhado. Nada fica. E além de tudo isso, o estresse aumenta. O cérebro se sente pressionado. O corpo libera mais adrenalina e cortisol. E aí vem a fadiga mental, o mau humor e a irritação com coisas simples. O sono começa a ser prejudicado. A imunidade cai. E, de novo, o ciclo se fecha. Memória fraca, energia baixa e qualidade de vida comprometida. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento para fazer isso. Aqui, a gente mostra como pequenas mudanças no dia a dia podem reativar sua mente e trazer de volta aquela clareza que parecia perdida. Uma sugestão prática é fazer o contrário da multitarefa. Crie blocos de tempo para se dedicar a uma atividade de cada vez. Por exemplo, ao tomar seu café, apenas tome seu café. Ao ler, desligue notificações. E antes de dormir, evite telas. Use esse tempo para exercícios simples de respiração, que acalmam a mente e melhoram a retenção da memória. Inclusive, exercícios mentais como palavras cruzadas ou jogos de lógica também ajudam a treinar o foco e fortalecer conexões cerebrais. São passos pequenos, mas com efeito profundo. Agora que você já conhece esses 3 hábitos que parecem inofensivos, mas que estão enfraquecendo sua memória semana após semana, é hora de entender como eles, juntos,
podem estar criando um verdadeiro bloqueio mental. Quando o sono ruim se junta à alimentação desregulada e à sobrecarga de estímulos causados pela multitarefa, o cérebro entra em modo de alerta constante. Isso significa que ele está sempre tentando se proteger, mas sem conseguir se recuperar de verdade. Com o tempo, essa sobrecarga contínua prejudica funções essenciais como o aprendizado, o raciocínio lógico, a tomada de decisões e até mesmo a criatividade. E o mais grave é que muita gente acha que isso é normal com a idade. Não é. Esses sintomas são sinais de alerta. Seu cérebro está pedindo socorro. Mas a boa notícia é que, ao reconhecer esses vilões e começar a fazer mudanças simples, é possível reverter esse quadro. O cérebro é um órgão plástico, ou seja, ele tem capacidade de se regenerar, criar novas conexões e até se fortalecer com o tempo. Não importa se você tem 40, 50 ou 70 anos. O que importa é o que você faz todos os dias com sua rotina, seus pensamentos e seus hábitos. É aí que mora o verdadeiro poder da transformação. Por isso, preste atenção no que mais pode estar sabotando sua memória sem que você perceba. O açúcar refinado, por exemplo, está presente em vários alimentos que parecem inofensivos, como pães, bolos, cereais matinais e até molhos prontos. Ele causa inflamação no cérebro, prejudica a comunicação entre os neurônios e aumenta os riscos de problemas de memória a longo prazo. Outro sabotador silencioso é o estresse crônico. Quando você vive constantemente preocupado, tenso ou ansioso, o corpo produz excesso de cortisol, que afeta diretamente a região do cérebro responsável pela memória. E claro, o excesso de telas, seja celular, computador ou TV, reduz sua atenção, diminui o tempo de sono profundo e dificulta a consolidação de memórias. Por isso, vale observar como está sua rotina e fazer ajustes com carinho. Evitar cafeína à noite, criar um ritual de sono com luz baixa e silêncio, preparar refeições simples e nutritivas e praticar presença no momento. São atitudes pequenas que alimentam o cérebro por dentro e por fora. Agora que você já entendeu quais hábitos estão por trás das falhas de memória que surgem no dia a dia, vamos falar sobre o caminho da recuperação. Porque sim, é totalmente possível fortalecer o cérebro, mesmo depois dos 40, 50 ou 60 anos. Não importa há quanto tempo você se sente mais esquecido, confuso ou cansado mentalmente. Quando você começa a cuidar do seu cérebro com constância, os resultados aparecem. Um bom começo é reverter os efeitos negativos daqueles 3 sabotadores que vimos: dormir bem, se alimentar com mais atenção e focar em uma tarefa por vez já muda a química do cérebro. Em poucos dias, você pode notar mais clareza, foco e disposição. E para acelerar esse processo, existem recursos naturais que podem dar uma verdadeira força ao seu cérebro. Um deles é a colina, uma substância essencial para a formação dos neurotransmissores ligados à memória e ao aprendizado. Ela está presente em alimentos como ovos, brócolis e fígado, mas também pode ser suplementada na forma de citicolina, com doses seguras de 250 mg por dia. Outro composto muito estudado é o ômega 3, especialmente nas formas EPA e DHA, encontrados em peixes gordurosos como sardinha, salmão e cavala. Esse nutriente reduz inflamações no cérebro, melhora a comunicação entre os neurônios e aumenta a fluidez das membranas celulares, facilitando a transmissão de informações. Se ainda não se inscreveu, esse é o momento certo. Assim você recebe os próximos vídeos com dicas simples, eficazes e seguras para manter sua mente viva e sua memória ativa. É só clicar em inscrever-se e ativar o sininho. E aqui vai uma sugestão prática que funciona de verdade. Comece o dia com um café da manhã pensado para o cérebro. Um exemplo poderoso é combinar ovos mexidos com cúrcuma e azeite, uma fatia de abacate com um pouco de limão e uma xícara de chá de alecrim. Essa combinação entrega gordura boa, antioxidantes e compostos que ativam o sistema nervoso de forma leve e duradoura. Além disso, evitar açúcar refinado nesse horário
Ajuda a manter a energia estável e o foco mais firme durante toda a manhã. Lembre-se, quando você alimenta seu cérebro com o que ele realmente precisa, ele responde com clareza, bom humor e disposição. Agora vamos falar sobre como pequenas mudanças na rotina podem causar grandes transformações na forma como o cérebro funciona. Não é preciso mudar tudo de uma vez. A chave está na constância. Quando você decide dormir melhor, ainda que seja só 30 minutos mais cedo, seu cérebro já começa a se regenerar mais profundamente. Quando você escolhe um prato com menos açúcar e mais alimentos naturais, já está ajudando sua mente a se livrar da névoa mental. Quando você fecha as abas do computador e se concentra em uma tarefa por vez, sua mente respira. E essa respiração mental é o que traz de volta a clareza, o foco e a memória afiada que você tanto merece. Se você quer ir além, pode incorporar exercícios mentais simples à sua rotina. Coisas como palavras cruzadas, quebra-cabeças, leitura em voz alta ou até aprender algo novo como um instrumento ou idioma. Essas atividades estimulam novas conexões cerebrais, o que mantém o cérebro jovem. Mas não precisa complicar. Até conversar com pessoas diferentes, fazer caminhos alternativos ao caminhar ou trocar a mão com que você escova os dentes já gera estímulo. O segredo está em sair do automático, porque o cérebro adora novidade. E quanto mais você oferece estímulos variados, mais ele cresce, se adapta e se fortalece. Outro hábito poderoso é a meditação. E antes que você pense que é algo difícil, pense no simples ato de respirar fundo por 2 minutos, com os olhos fechados, prestando atenção no ar entrando e saindo. Isso já acalma o sistema nervoso, reduz o estresse e melhora o funcionamento da memória. Estudos mostram que quem medita regularmente tem melhor concentração, mais estabilidade emocional e menos falhas cognitivas com o passar do tempo. Isso porque a meditação fortalece justamente a área do cérebro ligada à atenção e à lembrança. E o melhor, é de graça. Pode ser feita em casa e não exige esforço físico. Basta presença e um pouco de prática. O mais importante é entender que a sua mente responde aos seus cuidados. Quando você a trata com carinho, ela responde com lucidez. E quando você a ignora, ela começa a dar sinais, como esquecimento, irritação e cansaço mental. Esses sinais não são falhas suas, são pedidos de socorro. E agora que você sabe disso, pode escolher agir diferente. Você não está esquecendo por acaso, e não é sinal de fraqueza, preguiça ou envelhecimento sem solução. Seu cérebro está pedindo atenção, e quando você oferece essa atenção na forma de boas escolhas, a resposta vem. A clareza mental volta, o foco melhora, o bom humor reaparece. E até a sua energia para viver aumenta. O segredo não está em fórmulas milagrosas, mas em decisões simples feitas todos os dias. Dormir melhor, comer com consciência, evitar distrações, cuidar das emoções e estimular a mente com carinho são caminhos seguros e naturais para manter a memória ativa, mesmo com o passar dos anos. O tempo não precisa ser um inimigo, ele pode ser um aliado, desde que você escolha cuidar de si com amor e consciência. É natural que, com o passar do tempo, o corpo peça mais atenção. Mas isso não significa que você está condenado a perder suas capacidades. Muito pelo contrário, a neurociência já provou que o cérebro é capaz de criar novas conexões mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. E quanto mais você estimula, mais ele se desenvolve. Isso significa que, mesmo que você tenha cometido alguns dos erros que mostramos aqui, como dormir mal, consumir açúcar em excesso ou viver no piloto automático, ainda há tempo para mudar. E quanto mais cedo você começar, melhores serão os resultados. Se esse conteúdo te ajudou, manda para alguém especial. Compartilhar informação é uma forma de cuidar de quem a gente ama. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É rapidinho, gratuito e garante que você receba os próximos vídeos com mais dicas valiosas para manter sua mente jovem, seu raciocínio claro e sua memória ativa.
Lembra de ativar o sininho também. Você merece viver com clareza mental todos os dias. E esse processo começa por escolhas simples. Escolhas que você pode fazer hoje, agora, porque o seu cérebro está vivo. E com os estímulos certos, ele pode surpreender você. Cuidar da mente é um ato de amor próprio. E quanto mais você se ama, mais você colhe os frutos de uma vida com presença, memória, energia e paz.